Eu estava discutindo com um dos meus amigos, e ele era um dos poucos que sabia o que eu estava passando. Então, eles meio que sabiam. Eu tive uma ideia quando saí. Ah, ele vai fazer isso. Eu estava a uns 3 ou 4 metros da linha férrea quando ouvi a buzina, e eu pensei, droga, lá se foi meu plano. Agora tenho que bolar algo completamente diferente. Era isso que eu estava pensando. Tipo, ela veio me salvar e eu pensei, você estragou meu plano. Entrei no carro. Tudo o que eu sabia era que eles... Acabei de virar à direita. Aí olhei para o meu amigo no banco do motorista e murmurei baixinho, que se dane. Abri a porta, pulei para fora e bum! Minha cabeça bateu no concreto. Meu nome é Chris Betts. Sou do Vale do Antelope, a algumas horas ao sul de Los Angeles, Califórnia. Pelo que minha avó me contou quando eu tinha 5 anos, meu pai foi embora porque não queria um filho. Então minha mãe me teve. Depois de 6 meses, ela não quis mais filhos. Acho que ela estava a caminho de... Pelo que minha avó me conta, ela estava seguindo carreira de modelo. Mas essa carreira meio que parou porque ela engravidou. Depois que o bebê nasceu, não sei se foi depressão pós-parto ou o que quer que aconteça depois que uma mulher tem um filho. Quando eu tinha 6 meses, ela me jogou em uma caçamba de lixo do outro lado da rua e foi embora. Acho que ela resolveu fazer o que queria. Um vizinho saiu para levar o lixo e ouviu um bebê chorando. Então ele me pegou e... Foi tipo, meu Deus, eu conheço esse menino, conheço a mãe dele, mas o que esse bebê está fazendo no lixo? Então a vizinha me pegou e ficou com ela. Ligou para minha avó e disse, seu neto está aqui e não vou deixá-lo ir a lugar nenhum até você chegar. Minha avó ficou comigo desde os 6 meses, até eu ter uns 3 anos e meio ou 4 anos. Minha avó teve um colapso nervoso. Ela ficou internada por 1 ano. Depois disso, passei por alguns lares temporários. Acabei ficando com a minha avó, a irmã que minha mãe mais detestava. Então você pode imaginar que era uma casa horrível. Eles me tratavam muito mal. É meio irônico porque íamos à igreja todo domingo e às vezes às quartas-feiras. E durante a semana eles eram tão santos, mas ficavam escolhendo versículos da Bíblia. E tinha um que eles diziam que a Bíblia diz, quem poupa a vara, estraga a criança. Então, nesse sentido, eles interpretaram isso como, ok, temos total permissão para te bater quando quisermos, porque significa que iremos para o céu. E eu costumava contar antigamente. Se eu passasse uma semana sem apanhar, já era uma conquista. Às vezes, eu ficava cheio de marcas e hematomas e coisas assim. E meus professores me perguntavam, você está encrencado em casa? Eu tinha tanto medo de casa que dizia que não. Porque eu pensava que se eu dissesse isso e chegasse em casa, apanharia mais. Eu tinha medo de Deus? Com certeza. Eu morria de medo de Deus. Esse Deus no céu que pensa, vou te matar. E você vai queimar e será torturado para o resto da vida. Sua alma não terá descanso. E nós vamos a essa igreja toda semana. Com a minha vida familiar e meus pensamentos sobre religião, eu já estava bastante confuso. Eu sentia que não tinha nada. Eu disse, vou tomar a decisão de me criar sozinho, porque não há mais ninguém aqui que possa fazer isso por mim. Eu tive que literalmente começar a aprender a viver sozinho, apenas observando e experiência. Para mim, eu já era adulta aos 15 anos. Eu pensava, estou pronta para a vida, não precisa me dizer nada. Eu ficava na rua até a hora que quisesse e voltava quando queria. Aí você começa a ficar para trás na escola. Eu estava sentada na arquibancada na formatura porque não me formei. Depois do ensino médio, seus amigos começam a progredir na vida. Você não. Eles têm pessoas para ajudá-los a progredir e dar aquele empurrãozinho. Você não. Quando eles conquistam o primeiro casas, seus primeiros apartamentos, seus primeiros carros e tudo mais. Eu ia ao centro comunitário tentar conseguir $200 por mês para o ônibus. Sem troco, sabe? Então, eu tinha vergonha de dizer às pessoas que precisava de ajuda. Tinha vergonha de dizer às pessoas que estava no ônibus.
Essa vergonha me levou à depressão que tive quando criança. Eu estava tão deprimido, fiquei anestesiado, experimentei todos os remédios que pude, bebia todos os dias, xarope para tosse com receita. Enjoei disso. Ok, deixa eu voltar a beber. Não, eu estava entediado com isso. Então pensei, tentei coisas diferentes e acho que nunca tive uma personalidade viciada. Simplesmente me cansei das coisas e quis fazer algo diferente. Veja bem, minha vida é assim. Não tenho ninguém com quem possa contar e meus amigos e familiares já seguiram em frente. Tenho muita vergonha de dizer a eles que preciso de ajuda. Sei que minha família não quer que você faça nada da sua vida. Então pensei, vou sair daqui. Fui até a estação de trem e cronometrei todos os trens que passavam. Fiquei ali parado, vendo o trem passar, olhando as horas. Então eu pensei, ok, vou escolher este dia e esta hora para me jogar na frente de um trem. E o que tiver que acontecer, acontecerá, não me importo. O que poderia ser pior do que estar aqui agora? Eu estava discutindo com um dos meus amigos, e ele era um dos poucos que sabia o que eu estava passando. Então, eles meio que sabiam que eu tinha uma ideia quando saí. Ah, ele vai fazer isso, ele vai fazer isso. Então, de alguma forma, tenho certeza de que eles me seguiram. Eu estava a uns 3 ou 4 metros da linha férrea quando ouvi a buzina e pensei, droga, meu plano foi por água abaixo. Preciso bolar algo completamente diferente agora. Era isso que eu estava pensando. Ela veio me salvar e eu fiquei tipo, você, Ursão, estragou meu plano. Então entrei no carro. Detalhe, nesse meio tempo, minha mãe me liga e eu fico tipo, que diabos? Como? Que hora para ela me ligar justo agora que estou prestes a me matar? E eu não falo com a minha mãe há anos. Anos. Não sei quanto tempo faz. Estou pensando que talvez ela esteja ligando para se desculpar. Isso poderia mudar completamente a minha perspectiva sobre tudo. Ela disse, sua avó disse que você estava me procurando. Porque eu perguntei, como você conseguiu meu número? Ela disse, sua avó me deu seu número. Disse, você estava perguntando sobre mim e eu liguei para dizer que não te quero. Você não é meu filho. E desligou. Então eu disse, ok. Olhei para o meu celular e pensei, vai se foder, você nunca foi nada disso. Abaixei o vidro, joguei o celular para fora. Tudo o que sei é que eles simplesmente viraram à direita e continuaram. Então olhei para o meu amigo no banco do motorista e murmurei baixinho, que se dane isso. Abri a porta, pulei para fora, bum, minha cabeça bateu no concreto. Pensei, acho que isso dói, porque não tinha certeza se doía. E pensei, deixa eu ir para casa. Mas aí foi difícil levantar. E alguma coisa, tipo, eu não faria isso se fosse você. Algo me dizia isso. Então continuei tentando me levantar e me esforçando ao máximo. Usei toda a minha força para me puxar para cima e senti como se uma sucção estivesse me expulsando. Olhei para baixo e vi um corpo ali. Pensei, esse é o meu corpo. Mas não, é só minha mente pregando peças. Vou para casa agora. Dei uns 3 passos. Tudo estava com cores diferentes, em câmera lenta, e de repente eu... Tipo, como isso pôde acontecer? E eu simplesmente tive essa sensação, vinda da força mais dominante que você jamais sentirá na vida. Eu sabia que era Deus, porque era muito forte. Eu poderia comparar a ser atingido por um raio o tempo todo, constantemente, depois de cada frase. Era depois de cada afirmação. E eu tinha um monte de perguntas na minha cabeça, e na ordem em que as perguntas surgiam, elas eram respondidas. Eu pensava, quem é você? Então era como se dissesse, deixe-me me apresentar novamente. Eu sou Deus, sim, eu sou real. Sim, anjos são reais, eles são um presente para mim. Quer conhecê-los? Eu não acreditava em anjos. Então eu disse não. Eu pensei, não quero ver anjos, não acredito nessas coisas. Coisas de programa de TV, eu pensava. E então, de repente, uma tela de projeção aparece. Você vê uma mulher andando como uma prostituta.
ela está passando. Ele diz, eu a amo. Então você vê um cara de terno e pasta. Ele olha diretamente para ela e ela diz, eu o amo. E aí você vê esse cara num skate fumando um baseado e Deus diz, eu o amo. O que eu entendi disso foi que ele queria que eu soubesse que mesmo que você ache que não é bom o suficiente, você é, porque ele ama todo mundo. Aí ele diz, eu irei até o fim do mundo para que todos estejam comigo. Eu pensei, nossa, ele literalmente iria até o fim do mundo por nós, só para que pudéssemos estar com ele, porque ele nos ama assim. Eu disse, o que eu devo fazer quando eu voltar para a terra, para que as pessoas não pensem que estou louca? E ele disse, vá e diga a todos que eu os amo. Eu não o vi em momento algum, apenas o senti. Ele se ajoelhou e me deu um abraço. O abraço foi muito apertado e reconfortante, e eu não queria soltá-lo. Então, o primeiro encontro com a fonte foi, meu Deus, eu não mereço estar aqui. Me tire daqui, eu não sou perfeita. Deixe-me ir me aperfeiçoar. E então, passou para não me deixe ir. Um abraço. Senti-me cuidada, e não estava habituada a isso. Definitivamente não estava habituada a que alguém se preocupasse comigo. Tipo o quê? Não de uma forma genuína, incondicional. Eu diria que ele é um homem, certo? Porque a dominância dele era tão máscula. Era o macho alfa. Mas aquele abraço e o cuidado dele foram muito mais intensos do que uma mulher. Muito mais intensos do que uma mulher. Então é como se fosse uma mistura dos dois. Por isso que eu digo fonte. Então, eu não o chamo de ele ou ela. Eu simplesmente digo, então agora aqui está a parte em que estou no ar. Vejo as nuvens, um monte de anjos voando por toda parte, e então havia dois em particular que eu reconheci. Tipo, eu os conhecia. Parecia que me eram familiares, e que eu os conhecia a vida toda. Esses anjos que estou realmente vendo. Tipo, eu não vi Deus, mas estou realmente vendo esses anjos. Vejo tudo ao meu redor, assim como estou olhando para você agora. O da minha esquerda, quer dizer, eu olho para ele. É como um besouro do rosto. Eu não consegui ver direito o rosto dele porque tinha muita luz incidindo sobre ele. Era como olhar para o sol. Aí, eu olho para a direita. Esse é mais humano do que qualquer outra coisa. Rosto humano, cabelo castanho cacheado, calça jeans azul, sandálias marrons com uma camisa de flanela vermelha, e as mangas estão dobradas até os cotovelos. Eu sei que muita gente gosta de comparar com o Bronny. Eu meio que comparo com o Dan Connor, se você conhece a Roseanne. Ele me lembrou o Dan Connor, então ele disse, você tem tanta coisa para fazer por tanta gente. E eu respondi, tenho sim. Eles disseram, olhe para baixo. Então eu olhei para baixo, vi meu corpo estendido ali. Vi o amigo que estava comigo, vi as ambulâncias, senti uma enorme urgência de voltar à realidade. O que estava à minha esquerda parecia frustrado, com uma voz severa, e perguntou, tem certeza de que quer ir? Mas acho que ele não estava bravo comigo. Ele estava chateado com o que tinha acontecido comigo. Essa era a minha chance de dizer, de jeito nenhum, eu tô fora. Aqui. Não vou voltar para lá. Mas, por algum motivo, senti uma enorme responsabilidade. Ou melhor, uma enorme vontade de voltar. Quando eu disse, ok, eu volto, foi num piscar de olhos. Acordei 2 dias depois no hospital. Lembro-me deles me chamando de milagre e dizendo que pensavam que eu estava morta. Não achavam que eu fosse voltar. Disseram que eu tive hemorragias não sei quantas vezes e que não havia nada. Eu tinha partido. No dia em que recebi alta, finalmente tive alta. Eu saí do hospital. Estava sendo levada de cadeira de rodas até o carro porque não conseguia andar. Não conseguia falar. Não tinha nenhum dos meus sentidos. Nada. Tudo aquilo tinha sumido. E olhei para o céu e vi a montanha. Vi o céu limpo. Havia sol, o horizonte. Tudo parecia perfeito, mas parecia diferente. Eu sabia que havia algo bom lá fora, um Deus amoroso e compassivo que não nos julga.
Foi aí que eu soube que Deus realmente é o Deus verdadeiro. Nunca mais temi a morte. Depois disso, tudo mudou. Eu simplesmente sabia que precisava descobrir a verdade. Então, comecei a pesquisar todo tipo de coisa no Google, como a verdade sobre a religião, a verdade sobre a Bíblia, os livros que não entraram na Bíblia. Eu queria saber um monte de coisas. Por que esses livros não entraram na Bíblia? Eu queria lê-los. Pesquisei bastante, tentando descobrir a verdade, tentando comparar e ver se era algo em que eu podia acreditar. Mudei minha perspectiva sobre morte. Mudei de carreira. Mesmo trabalhando em empregos braçais, em shoppings, lojas de roupas e outras coisas do tipo, comecei a trabalhar com crianças com necessidades especiais porque, de alguma forma, sentia que elas eram mais próximas de Deus do que muitas outras pessoas. Sentia que as crianças com necessidades especiais não adquiriam certas habilidades para a vida que muitas outras crianças adquiriam, mas espiritualmente eram muito conectadas. Então, eu queria estar perto de crianças que tinham essa conexão. O suicídio é real, e muitas pessoas não têm a experiência que eu tive. Se eu não tivesse tido essa experiência, provavelmente seria apenas mais uma alma perdida por aí. Tive a sorte de voltar e dizer às pessoas com pensamentos suicidas que Deus as ama e que existe alguém no mundo que também as ama. Basta abrir a boca. Há alguém lá fora que vai te ajudar. Eu tinha muita vergonha, até de falar sobre isso, o que a maioria das pessoas com pensamentos suicidas não faz. E é justamente aí que elas vão tomar alguma atitude, porque não estão falando sobre o assunto. Eu digo que existe alguém por aí que se importa. Não tenha vergonha. Uma coisa que sempre digo é que, independentemente da situação em que você se encontre na vida, se você mudar seus pensamentos, você pode mudar sua vida. Mude a maneira como você se sente em relação a si mesmo e veja o que acontece depois disso. Acho que o propósito da vida é experimentar. Acho que é para aprimorar nossas almas, cometer erros em um determinado momento e então, quando você seguir em frente e progredir para seu próximo objetivo de vida, sua próxima jornada da alma, você terá aprendido com os erros, que você aprenda com a vida que viveu e que sua alma será melhor.